Como queremos que um aluno saiba a resposta de todas as matérias se você, ao perguntar para o professor de outra matéria ao seu lado, não sabe responder a essas perguntas e vice-versa? A gente fala muito em interdisciplinaridade, e interdisciplinaridade é super importante, especialmente nesse mundo hoje conectado, integrado, super plural. Interdisciplinaridade não tem como não falar disso, e a gente vai falar muito disso. Agora, a pergunta é: você é uma pessoa interdisciplinar? Porque cobram isso da gente o tempo todo. A gente, inclusive, que é professor, a gente é cobrado isso o tempo todo, tá? Você tem que ser interdisciplinar, mas a gente não aprendeu de forma interdisciplinar. Será que se você é professor de biologia como eu, você sabe de história? Será que você é professor de história, entende matemática, raciocínio lógico mais profundo? Você que é bom em matemática, raciocínio lógico, será que você consegue lidar com as diferentes linguagens? Você que é da aula de linguagem faz interpretações incríveis. Será que você entende de química ou física? Percebe? A gente que lida com conhecimento não é interdisciplinar. Como é que a gente vai passar aquilo para o aluno, aquilo que a gente não tem? Eu sou crítico pra caramba disso, vai ter alguns vídeos que eu vou falar bastante disso, aguarda aí. Mas a gente não tem como passar aquilo que a gente não tem, caramba. Então a gente primeiro precisa se apropriar desses conceitos para poder passar para alguém. E eu vou trazer algumas coisas aqui para tentar, para a gente discutir novamente, para tentar ajudar nessa formação conjunta, né? Porque não é mais vertical, agora é horizontal. Tem diálogo, tem troca. Isso tem que ser importante, isso tem que ficar na nossa mente, ok? Seguindo. Sentar numa cadeira e receber tudo passivamente não é a estratégia mais eficiente. Colocar a mão e fazer é a maneira mais eficaz de retenção de memória e ainda gera criatividade. Acho que já autoexplicativo, né? Já falamos disso ainda agora, ainda há pouco, algumas mensagens, alguns vídeos atrás. E é importante entender o seguinte: existem alguns lugares no mundo que já estão fazendo isso. Eu gosto de citar sempre a Finlândia. Quem já me conhece há mais tempo aí, tem alguns vídeos que eu publiquei sobre o sistema educacional da Finlândia que eu acho fantástico. Óbvio que tem uma realidade diferente, questões sociais, políticas, história. Não vou entrar nesses aspectos humanísticos aqui. A questão é que é um sistema educacional de fato eficaz e fantástico. E eles trabalham com o chamado Problem-Based Learning, ou seja, a aprendizagem baseada em problemas. Eles apresentam um problema para o aluno, e em cima desse problema, o aluno tem que tentar resolver. E aí, para resolver, ele vai tentar lançar mão de biologia, física, química, linguagens, matemática, programação, mídias sociais, tudo o que puder. Percebe? Não tem mais essa distinção de disciplinas. O aluno tem um problema a resolver e o que ele precisa? Qual o repertório de conteúdos que ele vai utilizar para resolver esse problema? É bem diferente o foco, percebe? O aluno tem mais engajamento, tem mais prazer. As neurociências mostram que a retenção aqui na memória é muito maior. Então, tem se mostrado muito eficaz. Óbvio, funciona com uma meia dúzia de alunos lá na Finlândia, em umas condições específicas. Eu sei que a gente tem restrições em vários cenários. Não vou discutir políticas públicas aqui agora nesse momento, mas assim, e tem que discutir em algum momento, porque é importante. Não tem como fazer isso sem as políticas públicas. Não tem como pensar fora dessa caixinha também. Mas entenda, a ideia aqui é só problematizar, é trazer as inquietações. E isso precisa ser discutido. Como que a gente pode transformar a educação arcaica que nós temos, que nós aprendemos e passamos aos nossos alunos e aos nossos filhos, como é que a gente pode fazer isso ir além e chegar nessa educação que a gente deseja hoje? Percebe? É preciso aprender, desaprender e reaprender o tempo todo. O mundo ao redor muda o tempo todo com uma velocidade impressionante. Então, aquela história que eu falei da obsolescência, né, do conteúdo. Você aprendeu algo agora, daqui a pouco você percebe, não é bem isso, tem que desaprender, tem que reaprender de novo. Então você tem que estar o tempo todo preparado a jogar fora aquele conteúdo que você aprendeu ainda agora. Isso aí é difícil, tem gente que se apega, né? É um mecanismo neural, eu posso explicar isso depois. A gente se apega a esse conteúdo, essa modo de fazer, aquilo que a gente acha que deu certo, aquilo que a gente, na minha época funcionava, na minha época era assim. A gente precisa quebrar esses preconceitos e, às vezes, varrer mesmo, sabe, para a lixeira e criar um conceito novo, inteiramente novo. Porque o mundo mudou muito. Pega toda aquela linha histórica. Se você não assistiu, pega toda aquela linha histórica. O mundo foi mudando muito rápido, está cada vez mais rápido. O cenário é assustador no futuro. A gente não sabe para onde está indo. As tecnologias estão assustando, estão causando problemas sociais, econômicos, políticos, de aprendizagem. E a gente precisa lidar com isso tudo. Mas não é no conteúdo formatado, não é reproduzindo aquilo que o meu professor falou que eu vou resolver. A gente precisa criar coisa nova, percebe? Eu, você e todo mundo. É preciso formarmos resolvedores de problema, ensinar a fazer as perguntas e não trazer respostas prontas. Autoexplicativo também, né? Bate com tudo isso que eu estou falando aqui com vocês, né? Continuando.
Não é preciso saber de tudo, mas saber buscar a informação desejada. Isso é uma coisa que, modéstia à parte, eu me especializei nisso. Eu nunca fui um cara, aquele cara especialista, sabe? Aquele cara que sabe tudo de um determinado assunto. Mas eu procurei sempre ser um cara generalista, um cara que sabe de tudo um pouco. Né? Eu consigo conversar sobre vários assuntos, eu tenho noção de tudo com uma forma, óbvio, não sou especialista, mas de uma forma satisfatória para lidar com os problemas do dia a dia. Eu julgo isso uma educação legal, é o que eu tenho para mim, é o que eu aplico para os meus filhos. E sempre que possível em sala de aula eu tento passar isso para os meus alunos. Mas entendam, o especialista sempre vai ter lugar, tá, gente? O cara que é especialista ele é importante, super relevante, não tem como dissociar disso. Mas é importante que você seja generalista a ponto de saber onde está o problema. Você detectar as diferentes competências, diferentes conhecimentos humanos e saber dizer, ó, isso aqui é um problema, eu preciso daquele especialista ali. Olha, esse problema aqui está ligado a esse outro. Esse tipo de pensamento você tem que ter, tem que desenvolver. Percebe? É ter um professor como educador no sentido mais amplo, não apenas um professor de uma disciplina, né? Na área de informática, programação, tem um profissional que, deixa eu ver se eu lembro o nome, eles chamam de, acho que full stack, né? O full stack programador, né? Full stack seria o pacote todo, né? O cara que faz de tudo. Eu sei que tem piadas, e que se você é da área de programação, tem piadas e críticas a esse profissional, mas ele é o cara que tem a visão geral. Então, esse educador que ele está falando seria um full stack teacher, né? Um full stack educator, né? Para usar o anglicismo aí. Um professor que tem um pacote todo, né? O educador de verdade. Porque educador não é um professor de biologia que vai ensinar só biologia. Educador não é só aquele cara que vai te ensinar história ou te ensinar a ler e escrever. É aquele cara que vai te educar para a sociedade, para o mundo, para o aspecto global. Então esse cara tem que ser generalista nesse sentido. Ele pode ter especialização dele, mas ele tem que saber, ó, se apropriar de vários outros conteúdos para poder passar para esse aluno, ou no caso de um pai, para os seus filhos. Percebe? Porque a gente quer formar não uma pessoa dentro de uma caixinha, a gente quer formar um cidadão do mundo, um cidadão que possa resolver problemas, um cidadão criativo. Tudo isso que eu estou falando. E não é com conteúdos enlatados que esse cidadão vai ser formado. Então, primeiro, você precisa se apropriar desses conteúdos para passar aquilo que eu falei. Tem que ser um educador no sentido amplo, percebe? Se desejar aprender, basta ter acesso à internet e um dispositivo para acessá-la. Aí a gente vai falar de questões sociais novamente, nem todo mundo tem acesso à internet, etc, blá blá blá. Eu sei que isso existe, isso é importante, não, a gente não pode negar, não pode jogar para debaixo do tapete. Tem que ser discutido. Mas não é o foco aqui desse vídeo. O foco é, se você tem acesso à internet, se você tem acesso a esses conteúdos, você consegue ter acesso a isso tudo que eu estou falando. Universidades, pesquisadores, vídeos, cursos, videoaulas, tudo. E você pode aprender. Você pode, toda a defasagem que você traz do seu sistema educacional, daquilo que você vivenciou, você pode recuperar, desde que você saiba acessar as fontes corretas. Daí a importância de você saber triar essas fontes, percebe? Canais do YouTube ou podcast podem fornecer mais informação que um professor. Tem gente que aprende muito mais com meios externos do que com a escola. E aí os professores começam a se revirar nesse momento. Porque, cara, não tem jeito. Você tem que aceitar isso. A internet, o YouTube, os canais, eles podem te oferecer algo que você não pode. E eu vou te explicar por quê. Então, por que eu estou falando isso? Porque você trabalha demais. Se você é professor, especialmente aqui no Brasil, você com certeza tem salas de aula com 40 alunos, né? Você tem mais de 20 turmas, às vezes, você trabalha em vários colégios, né? Para conseguir fazer um salário digno, porque os valores são baixos. E o que acontece? Você leva muito trabalho para casa, você tem prova para fazer, prova para corrigir, planejamento, projeto, né? Eu vou usar como exemplo o meu dia a dia. Eu tenho quase 40 horas em sala de aula, né? Como se fosse um trabalhador comum, a jornada de 40 horas, mas eu carrego cerca de 10 a 15 horas de trabalho semanal para casa. Então, às vezes, eu estou em casa, eu tendo que corrigir prova, planejar, fazer material pedagógico, gravar videoaula. As demandas, o tempo vai passando, as demandas só aumentam. Então, entenda, você não tem tempo. Você que é professor não tem tempo. Igual a mim. Você está na mesma situação que eu. Né? E se você é pai ou mãe, também você trabalha. Você faz outras coisas, você também não tem esse tempo. Você não tem tempo de estudar, não tem tempo de aprender, de fazer um curso que você gostaria, de criar uma técnica nova, revolucionária, de tentar algo diferente. Você não tem tempo para isso. E às vezes o cara que está lá no YouTube, ele vive disso. Então o que ele faz? Ele tem o tempo para estudar, fazer o curso, ele grava, ele traz recursos novos, ele programa, ele faz um cenário diferente, ele faz coisas que você não tem condição, cara. Então assim, aceita isso. Infelizmente, a gente está numa condição que a gente não tem condições
de fazer isso tudo que se demanda da gente. E o cara que vive só de internet tem. Então por isso que ele consegue fazer algo que é mais antenado com o que está acontecendo e algo mais atrativo, percebe? Então em vez da gente se tornar inimigo desse cara, a gente tem que se apropriar do que ele está fazendo ao nosso favor, percebe? O mundo está mudando e a gente precisa mudar também. Algumas coisas a gente precisa aceitar.